O halving não faz mais preço no Bitcoin. Sou Bruno Freitas, criador da comunidade Criptocria, e hoje nós vamos estudar os efeitos passados, o efeito atual e os efeitos futuros cada vez menores do halving no preço de tela do Bitcoin, bem como o que é o halving e tudo que está impactando no preço de tela do Bitcoin atualmente. Antes, claro, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, porque eu vou entregar um conteúdo aqui para vocês realmente muito bom. Esse conteúdo aqui eu fiz para minha comunidade fechada no dia de ontem e hoje eu vou fazer um vídeo disponibilizando isso daqui para vocês. Então já senta o dedo no like, segue o canal, ativa o sininho para receber vídeos todas as terças e quintas sobre airdrops, ciclos de mercados e muito mais. É o fim do halving do Bitcoin? Essa é a pergunta que fica no ar. Você sabe o que é o halving? Você acredita que o halving ainda faz preço no Bitcoin? Eu vou trazer hoje aqui para vocês diversos dados para corroborar a minha tese, o meu ponto de vista, e aí no final vocês tirem as suas próprias conclusões, beleza? Ciclo do halving versus ciclo de liquidez. E a gente vai enxergar aqui para onde o Bitcoin está caminhando, tá? É o fim do ciclo de 4 anos do mercado cripto, então é muito falado que a gente tem 3 anos basicamente de alta, tá? Claro que 1 ano é de recuperação e tudo mais, mas a grosso modo 3 anos no verdinho e 1 ano no vermelho. Será que esse ciclo de 4 anos ele está chegando ao fim? Será que o halving é o catalisador para esse ciclo de 4 anos? É a nossa missão identificar isso ao longo dessa aula, tá? Antes, só fazer um disclaimer aqui para nivelar todo mundo. Talvez tenha gente assistindo aqui que não sabe o que é o halving, tá? Então, o halving é um mecanismo que ocorre na rede do Bitcoin a cada 210 mil blocos minerados. A grosso modo, a cada 4 anos. É o que dá ali mais ou menos, porque cada Bitcoin ele é minerado a cada 10 minutos, né? Então, se a gente fizer essa conta, dá mais ou menos isso. E a cada 4 anos, quando acontece esse fenômeno, a quantidade de bitcoins que surgem a mercado como recompensa para os mineradores, ela é reduzida pela metade. Só um disclaimer aqui, a forma como surgem os bitcoins é por meio do processo de mineração, tá? Esses bitcoins que os mineradores recebem como recompensas são os bitcoins surgindo a mercado, tá? E a cada 4 anos, essa recompensa dos mineradores, ela é reduzida pela metade. Tem diversos vídeos aqui no canal falando um pouco mais sobre isso, tá? Isso daqui sempre causou um impacto na oferta. Porque se você tem uma demanda constante e você diminui pela metade a quantidade de moedas novas que vão entrar em circulação, logo teríamos que ter um choque de oferta e demanda e isso fazer o preço de tela subir, tá? E aqui, ó, no primeiro halving, antes do primeiro halving, os mineradores recebiam 50 bitcoins a cada bloco minerado, 25, 4 anos depois, 12,5, 6,25 e agora, né, 3,125, o último halving que nós tivemos aqui ao longo desse ano. Se tiver alguma dúvida com relação ao halving aqui, pode mandar aí aqui embaixo na descrição que a gente vai respondendo vocês, tá bom? O halving não tem mais o mesmo impacto no preço do Bitcoin. Esse é o ponto crucial aqui que eu quero trazer para vocês e é a minha opinião, tá bom? Eu vou trazer dados para corroborar essa minha opinião. Efetivamente, nós tivemos 2 halvings onde seus efeitos causaram um impacto direto no preço de tela pela redução da oferta. Isso foi em 2012, que nem aparece aqui, e em 2016, tá bom? A partir de meados de 2017, percebam como que essa curva aqui ela vai se achatando. Em meados de 2017 ela fica realmente muito pequena. Isso daqui é o percentual, pessoal, que da representatividade da quantidade de bitcoins que são minerados, né, que os mineradores recebem como recompensa, de acordo com o volume transacionado diariamente na rede do Bitcoin. Então perceba que até aqui em 2015, a gente tinha uma representatividade muito grande, cerca de 5%. Isso aqui poderia sim causar muita oscilação no preço do Bitcoin, caso houvesse uma venda ali diariamente de todos os bitcoins por parte dos mineradores. E à medida que o mercado foi ganhando mainstream, foi amadurecendo, novas ferramentas foram sendo criadas, esse volume começou a ser muito maior, pessoal, ao ponto de que em 2017, esse volume representado pela quantidade de recompensas que os mineradores recebiam se tornou ínfimo, tá? Então aqui em meados de 2017, ele já cai para baixo de 1% e agora em 2024, isso representa 0,17% do volume de mercado. É por isso que o halving não faz mais preço, porque a quantidade de bitcoins que os mineradores recebem como recompensa ela é irrisória frente ao valor transacionado diariamente dentro da rede do Bitcoin. Quando a gente vê o supply que já está em circulação do Bitcoin, lembrando que só vão existir 21 milhões de unidade de bitcoins. E grande parte desse supply, dessas moedas, entraram em circulação aqui, ó, de 2010 até 2000 e a gente pode botar até 2020, mas eu considero que até 2016. Então a gente teve 50% do supply
sendo criada aqui mais uma boa quantidade aqui. Então, grande parte das moedas, da inflação que a rede ia sofrer ao longo do tempo, ela já está em circulação. Então, atualmente, nós temos 94% de todos os bitcoins em circulação. E os outros 6%, pessoal, a gente está em 2024, vai demorar até 2140 para ser minerado. Visto que hoje os mineradores recebem 3,125, daqui a 4 anos isso aqui vai reduzir pela metade, pela metade, pela metade. Daqui a pouco eles vão estar ganhando 0,0001 Bitcoin e por aí vai, tá? Então, cada vez vai ser menor o impacto do percentual que esses mineradores recebem de recompensa diariamente frente ao volume transacionado. Atualmente nós estamos no pior desempenho pós-halving da história. O halving não faz preço? Por que a gente está no pior desempenho pós-halving da história? Se a gente pegar aqui, ó, todos os halvings a gente teve um período até de lateralidade, até de queda aqui, ó, se a gente pegar a época 3, né, após o terceiro halving, mas todos os halvings após 100 dias tinham uma alta contínua, tá? E o desempenho desse halving agora, o de 2024, é o pior até no momento, sendo negociado em menos 12%, abaixo do nível, né, dali do dia do halving, tá? Então, se a gente pegar a data do halving e a data até agora, a gente está com nós um prejuízo de menos 12%. E eu quero trazer para vocês aqui o que realmente fez preço no Bitcoin. Quando a gente pega o desempenho pré-halving, tá? 200 dias antes do halving, a gente vê que o preço do Bitcoin aqui, ó, foi um dos maiores, tá? A variação positiva do Bitcoin aqui na época 5, que é a época atual, foi uma das maiores e chegou a ser, por um momento, uma das maiores, tá? Só comparada com a época 2, que foi lá no começo, quando só existia basicamente Bitcoin. E por que a gente teve isso daqui? Porque no dia 10 de janeiro, a gente teve a aprovação dos fundos de investimentos em Bitcoin, os ETFs, que tinham uma demanda reprimida gigantesca. De 10 de janeiro até agora, 10 de setembro, né? Dia que a gente está gravando esse vídeo aqui, esses fundos de investimentos em bitcoins já possuem mais de 900 mil bitcoins. Então foi uma pressão de compra gigantesca que fez o preço do Bitcoin atingir novos all-time highs antes do halving, coisa que nunca aconteceu. Então isso efetivamente fez preço no Bitcoin, isso atraiu bastante atenção porque, ora, a gente estava vendo a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, lançando um fundo de investimento em Bitcoin, que até então era visto com maus olhos por diversos empreendedores, bancos, gestoras, e agora a gente está vendo a história mudar até mesmo por meio da corrida eleitoral americana. Então perceba que a gente teve uma verdadeira corrida de touros aqui, ó, logo após a aprovação desses fundos de investimentos em Bitcoins, que têm sido realmente muito efetivos em angariar dinheiro, pessoal. Quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente percebe que a corrida pré-halving, ela não teve relação alguma com o halving. Ninguém estava precificando o halving. Quando a gente olha aqui, ó, a quantidade de pesquisa, isso aqui foi em janeiro, tá? Essa corrida se deu a partir desse momento, pessoal, que foi a aprovação dos fundos de investimentos de Bitcoin. Percebam como a gente saiu de um fundo aqui, ó, e o preço disparou, e somente aqui em abril que começou a pesquisa por halving e o preço estava declinando. Então o halving não fez preço nesse ciclo e eu vou mostrar para vocês que nem no ciclo de 2020 o halving fez preço. O preço que a gente viu até agora batendo ao time high foi todo decorrente de um FOMO e de uma pressão gigantesca de compra por meio dos fundos de investimentos em bitcoins e uma adoção institucional cada vez maior por conta desses fundos de investimentos, tá? Quando a gente compara aqui o retorno que a gente teve da corrida pré-halving, que foi a corrida dos ETFs, e essa corrida até agora pós-halving, a gente vê que a gente teve um retorno absurdamente maior, tá? Cerca de 5 vezes maior, pouco mais de 5 vezes, né? 5 vezes 7, 35 maior na corrida pré-halving do que essa corrida pós-halving até agora. E aqui a gente consegue ver, ó, das épocas 2, 3 e 4, como o halving em si foi muito mais efetivo, tá? E eu vou trazer para vocês aqui, acabando com essa teoria que 2020 a gente subiu por conta do halving também. 2016 foi o último halving com efeitos significativos e a gente vai falar por quê, tá? À medida que o mercado amadureceu e ganhou adoção, o volume diário negociado aumentou muito. Lembra que para a gente saber o impacto do halving real, a gente tem que saber o quanto aquele percentual de bitcoins estão sendo minerados diariamente representam do volume transacionado diariamente. Se isso aqui for realmente muito pequeno, igual é hoje, 0,17%, isso aqui não faz preço, porque o volume negociado é muito maior e isso daqui é irrisório. Agora, até aqui na época de 2015, a gente tinha assim, ó,
um volume transacionado muito pequeno e o halving fazia muito impacto. Aqui a época 3 de 2016 foi quando isso começou a mudar e corrobora muito com esse gráfico que a gente viu aqui acima, ó. Então aqui, ó, 2016 foi quando isso começou a mudar, porque boa parte do supply já estava em circulação. Segundo, o mercado começou a ficar cada vez mais mainstream, a ganhar mais adoção, a amadurecer. Em 2015 a gente teve o lançamento da rede Ethereum. Em 2016, 2017 aqui a gente começou a ver aqueles booms dos ICOs, tá? E mais futuramente até o DeFi Summer. Então isso aqui gerou um volume transacionado em todo o ecossistema cripto muito grande, além de que fez com que a dominância do Bitcoin também caísse. Então, a partir desse momento aqui, ó, a gente percebe que o volume transacionado diário ele já é muito maior do que a recompensa que os mineradores recebem, e aí ele já se torna irrisório. Mas por que o mercado, então, explodiu logo após o halving em 2020, cria? E aí a gente buscou 64, 69 mil dólares de all-time high em 2021. Eu vou mostrar para vocês, eu vou até pular isso daqui, porque eu quero mostrar para vocês exatamente o que aconteceu em 2020. Então, em 2019 e 2020, a gente estava vivenciando uma das eras mais difíceis da história moderna, que foi a pandemia do Covid-19. Ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo, como o mundo ia se portar. E todos os bancos centrais ao redor do mundo começaram a adotar uma política de juros zero. Os bancos centrais reduziram drasticamente seus juros e injetaram uma quantidade de dinheiro nunca antes vista na economia para poder salvar a economia. Mas é verdade que a gente teve a maior injeção de liquidez da história em um momento que a gente estava com juros zero, tá? Isso daqui fez o mercado explodir, dinheiro barato. Não é por isso que a gente está acreditando que a gente vai ter agora uma segunda pernada de alta, porque os Estados Unidos estão começando a cortar a taxa de juros, tal como ele fez aqui, ó, que reduziu a taxa de juros de 2,5 ao ponto da taxa de juros ficar aqui por bastante tempo zerada. E uma quantidade enorme de dinheiro foi jogado na economia, dinheiro barato. Isso daí faz com que o investidor saia da renda fixa, que não está pagando nada porque os juros é zero, e traga esse dinheiro para mercados de renda variáveis. E imagina quando você imprime mais de 30%, 40% de todos os dólares que existem e coloca em circulação. Foi isso que aconteceu. Isso fez o mercado subir. Ah, Cria, tu tá tirando isso da tua cabeça? Não. A gente pode tirar o gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui de M2 Estados Unidos, ele mostra a liquidez do Banco Central americano. Quanto de dinheiro eles estão injetando na economia. Percebam que o halving aconteceu aqui em maio. Percebam que, ó, a partir de julho, a gente começou a ter uma injeção de liquidez muito grande na economia, ao ponto de que de janeiro de 2020 a maio de 2020, a gente já tinha tido um salto de 23%. Tá? Então, isso aqui já estava gigante, pessoal. E continuou. E percebam que quando essa liquidez caiu, o mercado começou a cair de novo. Por quê? Em 2022, o Banco Central americano ele começou a aumentar a taxa de juros de novo, para poder controlar a inflação que estava desenfreada, fruto de muito dinheiro que eles injetaram na economia. E aí a gente começou a vivenciar um bear market. Eu acho que vocês já estão conseguindo entender onde que eu quero chegar. Que não é o halving que faz preço mais no Bitcoin, desde 2016. O que faz preço no Bitcoin agora é ele estar totalmente correlacionado com o ciclo de injeção de liquidez na economia. E é esse momento que a gente está prestes a começar a vivenciar. A gente aumentou os juros aqui ao longo de 2022, 2023 inteiro e agora, 18 de setembro, a gente está prestes a começar um movimento de corte na taxa de juros, o que vai trazer também uma liquidez global que já está correndo, mas ainda não está correndo por parte do governo americano para dentro do mercado de renda variável. Isso daqui desencadeou a maior corrida de touros da história, porque foi a maior quantidade de dinheiro sendo impresso e jogado na economia na história. Nunca isso daqui foi visto. Cripto é macro. Cripto deixou de ser só cripto. Cripto está correlacionado com liquidez global. Cripto é macro e a liquidez global é a força mais poderosa no cenário macro. É o dinheiro entrando na economia que vai fazer isso subir e é o dinheiro saindo na economia que vai fazer isso ir buscar petróleo. Contração e expansão monetária. Nesse ciclo, os investidores de cripto estão percebendo que o que manda é o ciclo de injeção de liquidez global, principalmente em economias como Estados Unidos e China. Por quê? São as maiores potências econômicas. Perfeito? O ciclo de liquidez global sempre fez preço em ativos voláteis, bolsa de valores. Ciclo de expansão monetária faz com que ativos de risco subam. E ciclo de contração monetária
com que corrijam. Então, quando você tem uma taxa de juros elevada e pouco dinheiro circulando na economia, é muito confortável manter esse dinheiro em um título de dívida do Tesouro Americano, que vai estar te pagando 5% ao ano em dólar. Mas quando ele começa a trazer esses juros para perto de zero novamente, esse capital migra para a renda variável para buscar um retorno, um yield maior, e também com todo esse processo de injeção de liquidez na economia que faz o dinheiro perder valor. Tudo que tem em abundância vale menos. E aí você precisa buscar um retorno maior. Aqui eu trouxe para vocês, só para terem uma noção, S&P 500, né, que é a bolsa lá dos Estados Unidos, a relação que ela tem com a liquidez global. Então, todas as vezes que a gente tem um pico de liquidez global, a gente pode ver aqui pelo verde, ó, a gente tem um mercado em alta. Toda vez que a gente tem uma contração, uma saída de dinheiro da economia, o mercado está em baixa. Isso sempre aconteceu. Todos os picos de topos de all-time highs, de bull market, é associado e é correlacionado com o ciclo de injeção global. Não tem como a gente vivenciar um ciclo de alta sem um ciclo de injeção de liquidez no mercado. E é o que a gente está começando a vivenciar. Isso também serve para cripto. Então a gente percebe que aqui, ó, em 2016, apesar da gente ter ainda o efeito do halving muito forte, a gente estava vivenciando aqui, ó, um ciclo de injeção global em 2018, né? Que fez o mercado também explodir. Em 2020, pessoal, olha o tamanho dessa vela verde aqui, ó, de injeção de liquidez na economia. E aqui depois, ó, olha como é que o dinheiro foi sumindo. E aí a gente entrou em um período de bear market. E qual é o momento atual que a gente está vivenciando? As maiores economias do mundo estão mudando a sua política monetária. Ou seja, pensa comigo, a gente teve 19, 20, pandemia do Covid, todo mundo jogando juros para zero, injetando dinheiro na economia, ninguém sabia o que ia acontecer amanhã. O resultado disso foi uma inflação generalizada no mundo. E aí, para controlar a inflação, o que os bancos centrais precisam fazer? Tirar dinheiro da economia e levantar os juros. Beleza? Só que isso daí controla a inflação, mas acaba quebrando a economia, que é o que a gente está começando a vivenciar agora nos Estados Unidos. O mercado de trabalho está muito mais fraco. Inclusive, amanhã tem dados da inflação dos Estados Unidos. E aí, para controlar, para não deixar o mercado de trabalho quebrar, visto que a inflação já está caminhando em direção ao que o Banco Central americano queria, o que ele precisa fazer? Cortar juros. Então, os principais bancos centrais do mundo, Canadá, Reino Unido, China, União Europeia, Dinamarca, já iniciaram seu processo de corte na taxa de juros. E o Banco Central americano, muito provavelmente, vai começar o seu corte na taxa de juros agora, dia 18 de setembro, na semana que vem. E a perspectiva é que ele faça um corte de 25 pontos base. 73% do mercado acredita nisso. E agora, pessoal, a gente está tendo a liquidez monetária global crescendo numa velocidade que só foi comparável aqui, ó, com abril de 2022, 6% ao ano. Ninguém está falando disso porque o Banco Central americano ainda não cortou juros. Mas diversas outras grandes potências já começaram esse processo de cortar juros e injetar dinheiro na economia. Vou continuar lendo aqui só para vocês terem uma noção. O gráfico de variação percentual continua seguindo o ciclo de 4 anos. Então por que todo mundo agora... é o halving que fez o Bitcoin subir em 2020. É o halving que vai fazer o Bitcoin subir agora de novo. Não é o halving, pessoal. É o ciclo de injeção de liquidez que, por algum milagre dos astros, Satoshi Nakamoto veio do futuro, coincide com a época do halving. O ciclo de injeção de liquidez, ele também dura mais ou menos 4 anos. Claro que isso pode mudar, a gente pode ver isso agora nesse ciclo, mas até agora está muito correlacionado com o ciclo do halving. E aqui, isso aqui é muito importante. A última vez que o gráfico imprimiu uma leitura de 6% com uma trajetória ascendente foi em abril de 2020. Que foi que época isso aqui que eu falei para vocês? A época que a gente injetou dinheiro de uma forma estrondosa na economia mundial, de uma forma que nunca antes foi vista. A gente está vendo um percentual equivalente agora. Não acredito que a gente vai ter nem de perto aquela farra do dinheiro fácil que a gente teve em 2020 e 2021, tá bom? Cortes de taxas são esperados de vários bancos centrais e já começaram. Nas próximas semanas, inclusive o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano, à medida que o ciclo global de flexibilização dos bancos centrais entra em ação. Acho improvável que esse gráfico de liquidez global não continue a pressionar principalmente para cima nos próximos meses, o que geralmente deve ser uma boa notícia para os preços dos ativos de risco no médio prazo. Isso daqui vai ser sentido ainda pelos ativos de risco. Pessoal, se você ainda não deixou o like e seguiu o canal com essa call que eu estou trazendo aqui para vocês, isso aqui é conteúdo pago, pessoal.
Isso aqui é conteúdo de primeira que eu preparei aqui com todo carinho, levei para minha comunidade fechada e agora eu tô trazendo para vocês que eu tô vendo esse pânico todo no mercado. Então eu tô decidindo trazer alguns conteúdos que eu só levava para a comunidade fechada aqui para vocês. Lembrando que aqui embaixo na descrição eu deixo vários links, inclusive o link da minha comunidade gratuita, tá lá no WhatsApp, e todo dia você vai receber análises, claro que mais resumida, mas como essas aqui. Lá vai ficar escutando um podcast de quase 10 minutos todo dia, eu te atualizando de tudo que tá rolando no mercado. E também a fila de espera da nossa comunidade, que vão reabrir as vagas no dia 17 de outubro, também tá aqui embaixo. Lembrando que você pertencer ao grupo do WhatsApp gratuito, você tem desconto para pertencer à comunidade fechada, quando elas reabrirem as vagas, além de ter um acesso prioritário. Beleza? Então, eu acho que isso aqui já ficou claro na cabeça de vocês. Processo de injeção de liquidez. E a gente vem para esse ciclo aqui, ó, também só para corroborar. Todas as vezes que a gente teve injeção de liquidez, isso aqui, ó, bull market, ó. Injeção de liquidez, bull market. Injeção de liquidez, bull market. Contração de liquidez, bear market. Contração de liquidez, bear market, tá? E agora a gente está caminhando novamente para um ciclo de injeção de liquidez global. Perfeito? Então, no curto prazo, ainda estamos atualmente no meio de um ambiente de liquidez desfavorável do Banco Central americano, de acordo com o Fed Liquidity, que é exatamente isso daqui, ó. Percebam esse gráfico, isso aqui é a injeção de liquidez por parte do Banco Central americano. Olha isso aqui, pessoal. Isso daqui é 2020. Essa injeção de liquidez que eu falei para vocês da pandemia, ó. E aí depois a gente começou a cortar juros, e a gente chegou aqui agora. Minha opinião, com esse começo na corte na taxa de juros, a gente vai começar a pivotar aqui para cima novamente. Lembrando que a gente está anualizado um crescimento de liquidez global tão grande quanto na época do Covid. Então, os bancos centrais mais relevantes do mundo já aumentaram seus balanços, com exceção do Banco Central do Japão, né? O Banco Central do Japão tem uma situação muito atípica, né? Ele está aumentando os juros lá porque ele ficou mais de 20 anos nessa política de juros zeros, inclusive juros negativos, perfeito? Então, pessoal, esse é o momento que a gente está vivenciando. Eu trouxe uma breve conclusão aqui para vocês. Eu só trouxe aqui, ó, que antes que me perguntem sobre o risco de recessão, fizemos um estudo voltado para todas essas possibilidades de recessão após a desinversão da curva de juros, que é o que está acontecendo agora. E em quanto tempo? Historicamente, os efeitos são sentidos. Você pode verificar aqui. Aqui é para quem está na comunidade fechada, mas eu soltei um vídeo aqui no meu canal. O último vídeo que eu soltei no sábado, sobre o risco de recessão. Vale muito a pena você assistir lá também, tá bom? E aqui eu trouxe uma pequena conclusão. A atual época está experimentando o pior desempenho pós-halving, e muitos investidores estão se perguntando se o halving perdeu os seus superpoderes, mas como vimos por meio de dados, os efeitos do halving não são mais tão eficazes. O último impacto significativo do halving foi em 2016. Em 2020 não foi o halving, mas a resposta ao Covid-19 e a impressão de dinheiro subsequente que desencadearam a corrida de touros, né? Aquele bull market acima de 60 mil dólares. Embora o halving possa ter algum efeito psicológico, aqui tá. O halving ele não tem mais esse poder de retração da oferta, isso não faz mais diferença, mas ele tem um efeito psicológico, ele faz as pessoas lembrarem do mercado cripto, faz grandes influências do mercado tradicional começar a falar de cripto, isso daí pode até fazer preço pelo lado da demanda. Então o halving ainda gera demanda, apesar de que a gente viu que pós-halving e até mesmo ali no período do halving a gente já estava numa correção, que a corrida foi realmente feita pela corrida dos ETFs, perfeito? O que pode até gerar preço, mas não pelo lado da oferta, foi o que eu acabei de falar. Cripto, assim como tudo que ganha adoção e começa a virar mainstream, ou seja, começa a cair na boca do povo, está correlacionado ao cenário macro. Então, espero que tenham gostado, entendido. Deixem a opinião de vocês aqui para eu saber se vocês concordam com esse estudo que eu trouxe aqui ou se não. Cara, só falou besteira aí, o halving faz preço sim e acabou, tá? E também, só reforçando, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal. Na quinta-feira vou trazer um videozinho aqui sobre airdrop para vocês. Então, espero vocês na quinta-feira. Fiquem com Deus. Até mais. Forte abraço.